Olá, meus caros, tudo bem? Professor Orita aqui, mais uma aula de Sociologia Geral e Jurídica. E hoje a nossa proposta então é trabalhar um pouquinho em torno do que é a sociologia e também desenvolver essa visão introdutória em torno da sociologia geral e da sociologia jurídica. Vamos lá? Então a primeira ideia que eu queria trabalhar com vocês é qual é a finalidade, vamos falar assim, da sociologia. A sociologia, de maneira geral, ela tem como finalidade uma compreensão, por exemplo, do que seria a sociedade, analisar inclusive a transformação da sociedade e, consequentemente, se envolver com as questões que envolvam o problema social, né? Ou seja, compreender os problemas da sociedade. Por outro lado, dá para a gente pensar o seguinte: será que a sociologia geral seria a mesma coisa que a sociologia jurídica? Não. A sociologia geral, como nós colocamos aqui em sala de aula, nós vamos ter uma visão geral, né? Nós vamos ter uma visão que envolve tudo, que envolve, por exemplo, uma questão como a violência, como propriamente questões envolventes da sociologia do direito. Ou seja, a sociologia geral é tudo. Podemos pensar em política, podemos pensar então de uma análise da modernidade, podemos pensar uma análise da sociologia política em torno da violência. Então, de forma geral, né? A sociologia geral, então, ela vai trabalhar um pouquinho de tudo, de forma, como eu falei, genericamente geral. A sociologia do direito já é diferente. A sociologia do direito ela vai trabalhar a norma jurídica, tá? A relação da sociedade com a norma jurídica. Essa que é a visão da sociologia do direito. Por outro lado, podemos pensar: será que a sociologia jurídica é a mesma coisa que a sociologia do direito? Bom, vamos lá. Temos pessoas que interpretam que são diferentes. Dá para a gente pensar o seguinte: a sociologia jurídica é qualquer situação envolvendo o direito, o universo jurídico. Por outro lado, a sociologia do direito já é diferente, algo que envolva a norma jurídica. Um é a norma jurídica, a sociologia do direito, o outro, consequentemente, é o todo. Pode ser a norma jurídica, como pode ser também uma circunstância envolvendo um acadêmico de direito. Vocês que estão me assistindo. Então, a ideia que poderíamos ressaltar é que tem pessoas que acreditam que pode ser a mesma coisa, só muda a nomenclatura, sociologia jurídica sendo sociologia do direito. Mas nós temos pessoas que veem, que observam de maneira diferente. A sociologia do direito sendo algo mais voltado para uma relação da sociedade com a norma jurídica e a sociologia jurídica mostrando o universo do direito, o universo jurídico. Desde a carreira, da formação do magistrado, por exemplo, como também circunstâncias envolvendo propriamente a norma jurídica. Tá? Então, essa é uma primeira visão propedêutica, claro, que nós poderíamos pensar em torno da nossa disciplina. Outra questão que a gente fez um paralelo é que se a sociologia ela tem como finalidade compreender a sociedade, compreender as transformações da sociedade, compreender os problemas, identificar os problemas sociais, a sociologia do direito, consequentemente, podemos fazer um paralelo. Entender o universo jurídico, a sociedade do direito, compreender os problemas do direito e, ao mesmo tempo, identificar essa transformação jurídica social. Tá? Então, eu falaria o seguinte: a sociologia geral é o todo. Dentro dela temos a sociologia jurídica e dentro da sociologia jurídica podemos pensar na sociologia do direito. E o senso comum? A nossa disciplina, então, pode ser que ela se baseie no senso comum, como também no ambiente científico. Embora Pierre Bourdieu vai trabalhar mais a linha do lado científico, Zygmunt Bauman, vai trabalhar as duas linhas, né, o senso comum como também o lado científico. E o Habermas, pensando, por exemplo, uma circunstância envolvendo cada um sendo uma ilha, né?
Ou seja, cada um tem sua própria realidade. Dá para a gente pensar a sociologia de diversos modos. E como que surge a sociologia? O que daria para a gente pensar em torno do surgimento da sociologia? Vamos pensar num francês chamado Comte. Auguste Comte, francês, num contexto que a gente pode pensar, né, de um iluminismo, né, num contexto que a gente pode pensar em torno da Revolução Industrial, né, a Revolução Francesa. E aí vem, então, a disciplina chamada sociologia. Essa nomenclatura é criada por um sociólogo chamado Auguste Comte. O Comte, francês, ele tem uma ideia de que, inclusive ele é filósofo, de que nós estamos, então, numa evolução de estados. Podemos pensar inicialmente, então, num estado teleológico, né? Ou seja, um estado mais voltado para as questões que quem dita as regras é Deus, né? Um estado de humanidade, eu falaria. Um estado em que, vamos falar assim, quem conduz a sociedade são questões religiosas, é Deus, Theo. Por outro lado, dá para a gente pensar num estado mais abstrato, né? Então a humanidade ela pode ser que ela evoluiu, né? E ela começa a pensar em algumas coisas voltadas para abstração, a filosofia propriamente dita. E aí, Comte, como é um filósofo, ele vai entender que esses dois estados não acabaram com os problemas sociais. Precisamos pensar em um novo estado para a humanidade. É um estado em que poderíamos citar um estado positivo. Um estado em que o próprio Comte é um positivista, um estado que a gente valoriza a ciência, o rigor. Praticamente é isso que o Comte nos traz. Mas essa ideia dele, ele que cria a nomenclatura sociologia. Tá? Essa expressão, essa nomenclatura sociologia é criado por esses filósofos que, na verdade, vai se tornar um grande sociólogo, né? Auguste Comte. E outra ideia dele, que representa muito bem esse início dessa discussão sociológica, é a reflexão em torno que eu poderia falar, inclusive, está presente na nossa bandeira nacional, ordem e progresso. Primeiro organiza a sociedade. A intenção do Comte era pensar numa ciência que conseguisse acabar com esse caos social. Primeiro organiza a sociedade para depois a gente fazer o quê? Evolui, progride, ordem e progresso. Ordem no sentido de organização social, progresso, sentido de desenvolvimento social. Bom, e não é só ele também que vai desenvolver a sociologia no passado. A sociologia vocês viram que é uma ciência nova. Comte não é igual a filosofia de 2.500 anos atrás. E depois dele, em ordem cronológica, daria para nós estarmos pensando então em Karl Marx. Isso é a interpretação, por exemplo, em torno da luta de classes, a sociedade de classes, né? Essa luta constante entre burguesia e proletariado. Como também daria para a gente estar comentando de Emile Durkheim e sua concepção de fato social. E também não podemos deixar de lado nesse mesmo contexto, né? Esse mesmo questão de anos, né? Perto de Durkheim, Max Weber, praticamente na mesma época, e sua ideia de ação individual, ação social. Então Durkheim ele trabalha com a ideia de que a sociedade, nós temos a sociedade e o indivíduo. Uma sociedade que inclusive né, vai se envolver com a questão do indivíduo. Vai manifestar, então, né, a conduta individual. É uma sociedade, uma relação entre indivíduo e sociedade que é marcada pela prioridade da sociedade sobre a conduta individual. Logo, Durkheim imagina que se há, então, uma vontade social no individual, logo podemos pensar em qual meio que Durkheim imagina que isso ocorra. E ele falaria pela norma. Então é pelo direito, vamos falar assim, é pela norma jurídica
que conseguimos então impor essa vontade da sociedade no indivíduo. Olha só. E aí, gente, cabe a nós pensarmos diversas situações, né? Eu acho que a todo momento nessa primeira parte da aula eu comentei sociedade, né? Não sei o que sociedade, não sei o que sociedade, inclusive direito, e, e vamos observar os dois, né? Tem um conceito muito interessante de um sociólogo chamado Norbert Elias. E o Norbert Elias ele traz o conceito então de sociedade. Qual seria o conceito de sociedade desse sociólogo chamado Norbert Elias? Na visão de Elias, a sociedade nada mais é que todos nós. Somos todos nós, né? Essa é a visão dele. A sociedade é um grande número de pessoas reunidas, não tem segredo. Isso é sociedade. Essa é a visão de sociedade que o Elias nos traz. Diferentemente de comunidade, comunidade eu até brinco com meus alunos, eu falo, lembra do Orkut? Comunidade é uma relação menor, né? São pessoas que têm uma relação afetiva, psicológica sobre determinada coisa. Você talvez não estaria na comunidade que eu provavelmente estaria. Eu amo Palmeiras, né? Não sei, comenta aí se você estaria ou não. Mas a ideia é que, gente, a ideia é que quem está nessa comunidade, eu amo Palmeiras, provavelmente são pessoas que têm uma relação afetiva por isso. Por outro lado, a sociedade, todos nós, somos todos nós. Olha que conceito interessante, né? Desse sociólogo chamado Norbert Elias. Sociedade é todos nós. Não é igual uma comunidade, um pequeno grupo que tem uma relação afetiva. Pode ser que não seja um pequeno grupo, mas que tenha uma relação afeto-psicológica sobre algo. Por outro lado, também temos que pensar no direito. O que é o direito? Vamos ver o direito pelo direito. O que seria o direito pelo direito? O direito pelo direito dá para a gente trabalhar um livro, né, de um autor chamado Sérgio Cavalieri Filho. O Cavalieri Filho ele é um desembargador, mas ele tem um livro de sociologia jurídica chamado Programa de Sociologia Jurídica, revista atualizada. Bom, o que ele comenta então no primeiro capítulo dele? Praticamente ele tem uma interpretação, ele traz uma interpretação para a gente do que seria o direito por meio do próprio direito, uma gênese do direito. E ele inicialmente começa a falar dele, trazendo a ideia então de uma classificação em torno do direito. Podemos pensar então num direito subjetivo, como também um direito objetivo. Essa que é a ideia dele. O que seria um direito objetivo? O direito objetivo, então, nada mais é do que um direito, vamos falar assim, positivado. Né? Um direito positivo. Pensamos no direito constitucional, civil, penal, administrativo. São direitos que estão positivados. Essas normas, então, sobrevivem independentemente das pessoas. Por outro lado, podemos também pensar em outro tipo de direito sem ser o direito objetivo. O direito que é chamado de direito subjetivo. É o direito subjetivo, que nada mais é, né, que podemos pensar, por exemplo, no direito de cada pessoa, físico ou jurídico, direito à vida, liberdade, educação, saúde e assim por diante. Mas é interessante nós pensarmos que um direito subjetivo é o direito que você acha que você tem, que cada pessoa indica como direito. E o direito positivo não. O direito objetivo, que é o direito positivo, podemos pensar então em algo positivado. E algo que está, como eu costumo falar para os meus alunos, é algo que está no vademécum. É isso, o direito positivo, o direito objetivo. O direito subjetivo já é totalmente diferente, uma outra concepção. Um direito que é da pessoa, que nem sempre está positivado. Já pensou? Um traficante tá cobrando uma pessoa que já está devendo uma grande quantidade, vamos falar assim,
de drogas e simplesmente, né, essa pessoa ela não paga. Como ela não paga, dá pra gente imaginar o seguinte, né? O provável traficante diz ele, né, que tem direito então de cobrar. E ele vai cobrar de uma forma que provavelmente, né, não está positivada em código algum. Comenta aí como que você acha que ele vai cobrar. Brincadeira, gente. Mas vamos lá. Além disso, dá para a gente pensar o direito pelas escolas. Ou seja, pensar o direito pelo direito. Pensar o direito, então, pelas escolas jurídicas. Né? Inicialmente dá para a gente pensar a escola do direito natural, uma escola teológica, né? Ou seja, escola do direito natural, uma escola em que o direito é imutável, o direito é permanente. Inicialmente o direito é enviado por, vamos falar assim, por Deus, como a própria escola teológica, né? Direito nada mais é uma vontade de Deus. E outras situações também, como por exemplo o direito contratual, a escola do direito contratual, que aí podemos pensar nos contratualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, entre outros, que tem uma visão de que existe o direito natural, mas também existe o direito positivo. Tem a concepção que é da minha natureza jurídica. Eu costumo falar, por exemplo, o, o mijar. Mijar é um direito natural, não precisa estar positivado. Olha, já pensou, né? Código humano, você pode fazer xixi 2 vezes por dia. Capaz, gente. Imagina. É um absurdo. Mas aqui não quero impor valores. O direito natural, então, é algo que é da nossa natureza humana. E no direito, na escola do direito contratual, existe o direito natural. Continua existindo o direito natural, mas tem certas questões da nossa sociedade que pessoas vão se reunir, vão formar um pacto social, que vamos chamar de contrato social, e ali está formado o Estado e, consequentemente, o direito. Uma visão racional jurídica, né? Uma visão que vamos se agrupar como Hobbes, né? As pessoas, elas, na visão hobbesiana, elas vão formar um pacto social em razão de que as pessoas são egoístas. Uma visão de estado de natureza e de guerra de todos contra todos. Né? O homem é o lobo do próprio homem. Em razão disso, precisamos, então, nos unir racionalmente, firmarmos um contrato social, um pacto entre nós, e aí, a partir daí, dá para a gente pensar no Estado e, consequentemente, no direito. O Leviatã, né, de Hobbes. Mas essa não é a ideia que eu quero trazer na próxima escola. Porque a próxima escola, a escola sociológica, né, que é a escola, vamos falar assim, que eu gostaria de trabalhar com vocês, essa pequena aula mais propedêutica, vamos falar assim, não quero nenhum cientista social aqui, ou antropólogo, não que não quero nenhum cientista assistindo, mas não é através disso que você vai virar um cientista social, um antropólogo, o que for, né? Um sociólogo. E sim, né, fazendo um curso realmente de sociologia. Bom, mas vamos lá. Qual que é essa ideia? Qual que é essa ideia da escola, então, sociológica? A escola sociológica, pessoal, a escola sociológica ela tem uma visão de que o direito é fruto de uma visão mais social. Tem um sociólogo que chama Herbert Spencer, no seu livro Princípios da Sociologia, que ele vai trazer essa ideia de sociologia e o direito. Tá? É um livro de 1882, uma obra, então, desse Spencer, que ele vai trazer essa concepção sociológica do direito, que nada mais é que o direito tem sua origem nos fatos sociais. O direito surge do fato social. Né? Os acontecimentos da vida em sociedade, dos acontecimentos sociais que fazem com que surja o direito. Basta a gente pensar o seguinte: a partir do momento, né, de que está acontecendo mais crimes sexuais, né, ou, por exemplo, né, uma pessoa simplesmente chega em outra e fala: olha, se você não depositar um tanto na minha conta, eu vou tacar as imagens da tua filha que eu tenho na internet, sextorção. Né? Dá pra gente pensar em sextorção. Isso é algo que não acontecia no passado.
E a partir do momento que vira um fato social, né, é um acontecimento que tem uma importância social, ou seja, começa a gerar uma preocupação social, surge a necessidade de criar uma normativa. Lembrando que no direito penal a gente só pune o que é fato típico, né? Tem que ter norma para punir, senão não faz sentido na visão criminal. Então, para a concepção sociológica do direito, que é a concepção que nos interessa, o que é o direito? O direito é justamente um conjunto de normas, que regula a vida social. Essa é a visão jurídica. O direito é um conjunto de normas que regula a vida social. Compreenderam, gente? É isso, né? Não tem segredo algum, tá? Durante nossas aulas, então, espero que vocês gostem. A gente vai trabalhar essa visão de direito. O direito sendo uma situação da sociedade. Não é algo criado por Deus, vamos falar assim. Não é algo criado, isso na visão da sociologia, claro. Eu não represento aqui a minha visão, mas sim a visão sociológica. Não é algo. É algo que demonstra, então, como se fosse um espelho, gente. A realidade social. Tá? A realidade social. Nós vamos nos basear em ciência, no lado científico. Quem disse que isso é uma água? Prova, comprova. Tá? Quando eu falo que a sociologia é uma ciência da realidade, essa realidade nem sempre é boa, nem sempre essa realidade ela é algo gratificante. Às vezes essa realidade é tristeza, não é felicidade. Mas essa é a tarefa da sociologia, nos mostrar então esse efeito espelho. Por isso que eu comento que a sociologia, como Bauman menciona, podemos não chamar de indivíduos na sociedade, mas sim atores sociais. Porque em cada momento pode ser que aquela pessoa esteja numa cena. Como, por exemplo, na hora que nós formos analisar o poder judiciário, na figura do juiz, pode ser que aquela cena do juiz seja uma cena diferente. Seja uma cena que não se encontra dentro do fórum, mas sim, por exemplo, um juiz dando aula no ambiente acadêmico. Então, essa questão dos atores sociais cabe a nós também mencionarmos. Beleza, gente? Eu acredito que é isso, né, que eu gostaria de passar para vocês, tá? Eu tentei trabalhar resumido, né, as ideias que nós discutimos em sala de aula e espero ter contribuído aí de alguma forma. Qualquer coisa, estou à disposição. Tamo junto, galera, tá? Vamos pensar então inicialmente o que é sociologia, qual é a sua finalidade, qual o contexto que ela surge, quem que surge a nomenclatura da sociologia. São todos esses assuntos que nós trabalhamos na primeira parte e depois trabalhamos a interpretação do direito pelo próprio direito, utilizando o livro do Cavalieri Filho. Até mais, galera. Não esqueçam de curtir aí. Até a próxima.